A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Souza Filho. Eu estou aqui nesse final de ano trazendo uma palavra para todos os meus amigos, irmãos, companheiros de ministério e etc. No capítulo 4 do livro de 2 a Timóteo, o versículo de número 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A gente vê o apóstolo Paulo fazendo mais ou menos uma previsão do seu fim. Ele diz que terminou. Ele diz afirmando a Timóteo que terminou. E o término dele é feito de algumas reclamações, de alguns desabafos até. Ele fala de obreiros que foram muito trabalhosos em seu ministério. Meus amados irmãos, falar do apóstolo Paulo é difícil, porque ele tem um histórico muito forte na obra missionária do Senhor Jesus. Mas havia um momento em sua vida, da sua primeira viagem missionária, o que eu quero falar, que foi escolhido pelo Espírito Santo, depois de muita oração, Saulo, Paulo e Barnabé, para uma grande obra que Deus tinha preparado. Às vezes Deus escolhe nós para uma obra e nós sempre queremos fazer escolhas também que Deus não escolheu. Barnabé fez uma escolha própria de levar João Marcos com ele. E João Marcos, para aquele momento, não estava preparado. Ele tinha também um histórico. Ele era sobrinho de Barnabé, um grande pregador eloquente. Ele era filho de Maria, aquela a qual, quando Pedro estava preso na prisão, fizeram frequentes orações e Deus mandou anjos e soltou Pedro da prisão. Ele tinha um histórico de filhos de crente, de pessoas de oração. Ele era um rapaz que tinha tudo para ser um grande homem de Deus. Mas a Bíblia diz em Provérbios 20 e 21 que a herança adquirida antes do tempo, o final dela não é bênção. Então tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. A gente sabe que na primeira viagem, Barnabé leva o rapaz e ele não aguentou muita pressão e voltou antes da missão terminada, e isso deixou o apóstolo Paulo um pouco triste e até criou uma intolerância contra aquele rapaz. E teve uma segunda viagem, Barnabé não desistindo dele, quer levar ele de novo, e isso houve um grande debate entre ele e Paulo, e foi ruim aquela situação, porque Barnabé decidiu não desistir do seu sobrinho. Levou ele para Chipre e Paulo partiu. A viagem só, dessa vez não só, substituiu Barnabé, naquele momento criando um novo parceiro chamado Silas, e a história se deu nisso. Mas quando chega no momento de 2 Timóteo 4, 2 a Timóteo 4, Paulo se vê em Roma. A Bíblia diz que ele estava na casa de um crente chamado Cápulo e foi, de certa maneira, preso ali, pego ali, né? Historiador levado para as masmorras, sofreu novamente chicotadas e etc., e flagelos diversos. Paulo sentiu a morte perto e com certeza quis consertar algo na vida dele. Olha aqui para mim. Como eu posso saber que alguém que fracassou numa missão não pode ter mais oportunidade? Se Deus tinha um plano tão grande na vida de João Marcos, que Paulo, quando faz o discurso da morte, ele pensou em fazer um concerto. E quanto concerto é importante, quanto é importante
você rever as coisas. Rever, analisar se a posição que você tomou foi certa, essa posição foi... Então, nós estamos findando o ano. Eu quero chamar a atenção para você olhar para mim. Existe algum conserto que você não queria terminar o ano sem fazer? O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 4, ele diz até um desabafo que só Lucas está comigo. Aí ele diz, toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Versículo 11 do capítulo 4. Ora, Marcos, não sei o histórico depois, sei que o seu tio levou para Chipre, mas com certeza desenvolveu um grande trabalho lá e é reconhecido agora por o apóstolo Paulo como uma pessoa de grande importância para o ministério. Paulo retrocede, reconhece, e esse é o verdadeiro papel de um homem de Deus. O verdadeiro papel de um homem de Deus é retroceder, reconhecer, é ter sensibilidade de consertar as coisas da vida dele ou até ajudar para consertar da vida dos outros. Então, meus amados irmãos, nunca nós podemos, de momento de supetão, tomar decisões que podem vetar ou tentar frear a chamada de Deus na vida de um homem. Esse rapaz, ao qual nós falamos dele, o homem que o vetou, foi o apóstolo Paulo. Se esse rapaz não tivesse tanta convicção, tanta certeza da chamada de Deus na vida dele, ali ele tinha morrido espiritualmente. Ali ele tinha enterrado a sua história ministerial. Mas não foi assim. O tio o levou para Chipre, confiou nele, Barnabé, rompeu uma amizade com Paulo, assim, uma amizade, uma comunhão de obra com Paulo antiga, mas para favorecer a um jovem que ele acreditava na sua chamada, que ele acreditava no seu futuro ministério. E foi assim que Deus realizou. Marcos foi o escritor do primeiro evangelho, que é o Evangelho de Marcos. Marcos fez um grande trabalho missionário em Chipre, reconhecido depois pelo apóstolo Paulo. E no pior momento que Paulo vivia, ele disse, porque é para mim de grande utilidade no ministério. Fica aquele abraço para você no final de ano, dizendo, não desista, você tem uma chamada, não desista. Você que nos ouviu, se tem algo a consertar, saia do seu orgulho, desça mais um pouco e conserte-se com alguém na entrada de ano, não deixe para trás. Que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.